Curados! Estou aqui hoje com a doutora Tarsila, médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, para responder uma dúvida muito comum. Anemia vira leucemia? Vamos descobrir. Roda a vinheta! Doutora Tarsila, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Para começar a nossa conversa e seguindo com os vídeos do Fevereiro Laranja, conta pra gente o que é a anemia e quais os sintomas que ela apresenta. Oi, Amanda. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Bom, anemia nada mais é do que a queda dos glóbulos vermelhos, nada mais é do que a representação da concentração, da diminuição da hemoglobina ou dos índices hematimétricos. Então, toda vez que a gente tem um hemograma que mostra pra gente que a taxa dos glóbulos vermelhos ela está baixa, isso significa que a pessoa tem anemia. Geralmente, o nível de hemoglobina para homens é acima de 13, 13,6, a depender do laboratório, e para mulheres acima de 12, isso é considerado valor normal. Abaixo disso, a gente já tem a classificação de anemia. Sintomas. Quais sintomas a anemia pode dar? Então, como a hemoglobina ela é responsável por carregar todo o oxigênio dos tecidos, toda vez que a gente tem uma queda nesses valores, a gente tem quadro de fadiga, um cansaço leve, dor de cabeça, tontura. Tem alguns pacientes que, dependendo da anemia, têm algumas vontades diferentes, como comer gelo, comer terra. Então, são sintomas variados. Eles representam o quê? O fato da gente ter uma taxa baixa de oxigênio no sangue, a gente fica sempre mais lentificado e por isso a gente tem esses sintomas de anemia. Sim, é super importante porque às vezes a gente sente, algum desses sintomas e não tem ideia de que isso possa ser uma anemia. Como é feito esse diagnóstico? O principal deles é você ter uma boa história clínica e examinar bem o paciente. Então, o paciente mesmo já vai trazer: eu tenho algumas restrições alimentares, eu não como muito ferro, alimentos que são ricos em ferro, ou então tem histórico cirúrgico, eu fiz uma cirurgia de redução do estômago, que isso vai prejudicar a absorção de alguns nutrientes, ou então não, olha, eu não tenho nenhuma restrição alimentar, não tenho nenhum histórico e de repente eu começo a observar que eu tô ficando mais cansada. Isso você avalia no histórico na anamnese. Quando você examina o paciente, você vê alguns sinais de palidez, principalmente nas mucosas, e o diagnóstico mesmo você vai confirmar com o hemograma, onde você vai ver essas taxas mais baixas do sangue. Mas a análise clínica, então, já tem alguns demonstrativos de que a pessoa possa estar tendo uma anemia, né? E mais importante que isso é a própria história. O paciente já traz a história de que, olha, pode ser que esse quadro dele de cansaço esteja relacionado com a anemia e a causa também, algumas vezes a gente já consegue descobrir no próprio histórico clínico. Doutora, aí comer verdura, legume, grãos, ricos em ferro, pode ajudar a combater a anemia? É o que sempre nossas avós e nossas mães pedem, né? Comer bem sempre. Então, isso é fundamental. Isso vai ajudar onde? Na anemia do tipo carencial. Então, quando a gente tem anemia, a gente fala em um grande grupo de alterações, né? Então, a anemia, ela pode ser dividida em vários tipos. Quando que a gente vai dividir isso? Então, o primeiro ponto é fazer uma dosagem de reticulócito. O que é o reticulócito? É uma célula jovem antes da hemácia. Quando ele está baixo, significa que a gente está produzindo menos. Então, para a gente produzir menos, pode ser que a gente tenha menos substrato para produzir. O que é isso? Falta ferro, falta vitamina B12, faltas do fólico. E quando a gente tem um excesso desses reticulócitos, o problema dessa anemia não é por carência, é porque ou ela tá perdendo, ou ela tá sangrando mesmo, quando ela tem algum quadro de trauma, ou quando ela tá hemolizando. Quando a pessoa tá olhando a hemácia como se ela não fosse própria, ela destrói. E isso faz com que o reticulócito suba. Então, a gente divide as anemias a depender da quantidade de reticulócito. Quando a gente tem carência de ferro, de nutrientes, sim, faz diferença você comer esses alimentos. É essencial que você coma para você produzir mais. Agora, uma anemia por um defeito na fabricação ou por perda, quando o paciente tem algum trauma, como eu falei, sangra, ou por uma destruição, comer esses alimentos talvez não faça tanta diferença porque o problema não é a carência. Mais para frente, se ele continuar sangrando, se ele continuar perdendo, pode ser que ele tenha essa carência, mas ela é essencial nas anemias carenciais.
Se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal da Abrale. Nós estamos batendo quase 100 mil inscritos aqui no canal e a sua inscrição é muito importante para a gente alcançar essa meta. Não deixe também de seguir a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. E a gente ouve muito, né, falar que a anemia forte vira leucemia, e que a anemia não tratada também vira uma leucemia. Isso é verdade? Então, isso não é verdade. É que muitas doenças, né, hematológicas, muitas doenças malignas, né, então no caso da própria leucemia, ela vem acompanhada de anemia porque eu tenho um problema na produção. Então, eu tenho uma célula doente, que é uma célula cancerígena, que ela começa a ocupar o espaço da medula óssea, que é quem produz todas as células do sangue, e isso impede dela produzir as células normais. Quando ela ocupa esse espaço e ela produz as células doentes, a gente acaba não tendo esse espaço para produzir células normais, e por outro lado, a gente está inflamado e a gente acaba consumindo mais também. Então, não é que a anemia vira leucemia, ela não vira leucemia. A anemia, ela é um sintoma que ela acompanha doenças malignas como a leucemia. Então, por exemplo, a gente tem a mielodisplasia, que é o quê? A fabricação errada das células do sangue. Então, quando a gente produz célula errada, essa célula ela não vai viver muito tempo. Então, ela acaba sendo destruída. Você tem, consequentemente, uma anemia. A anemia, por si só, ela é uma alteração que é comum a várias doenças. Ela não causa nenhuma doença, ela é a consequência. E se uma pessoa apresenta anemia, doutora, ela deve ser investigada e tratada, né? Não é normal a pessoa conviver com uma anemia, porque muitas vezes você escuta, não, é só uma anemiazinha, nada demais, é só comer ali mais um ferro, comer mais um pouquinho de feijão e tá tudo bem, mas não, isso é sério, precisa ser tratado, né? Sim, a anemia precisa ser investigada e tratada, mesmo porque você tem várias causas. Viver com anemia significa viver cansado, viver fadigado, viver com muitos sintomas. Então, ela traz uma qualidade de vida ruim. Então, você precisa investigar para tratar o que está levando à anemia. Ah, eu tenho só uma anemia leve. Ah, às vezes é porque tem um quadro, mulheres principalmente que menstruam, né? Ah, eu tenho, meu ciclo menstrual acaba deixando com anemia e às vezes o meu ginecologista precisa repor ferro. Sim, isso acontece também. Só que nem sempre é só ligado ao ciclo menstrual. Você precisa investigar a anemia para poder tratar e identificar. Pode ser, às vezes, uma anemia leve, causada ou por falta de ferro, ou por folato, que é só repor a alimentação. Só que a gente também tem o outro lado, que às vezes aquela anemia, ela pode ser o sinal de que a medula está doente, né? Que eu preciso tratar. Ou então, uma anemia por uma insuficiência do rim, porque o rim produz o hormônio da eritropoetina, que também é fundamental para a produção da hemoglobina. Então, é necessário investigar toda vez que a gente tem anemia, para a gente poder tratar e reverter essa anemia. Doutora, eu queria fechar aqui o nosso vídeo hoje pedindo as suas considerações aí finais sobre os mitos, que são muitos, que envolvem a anemia. Então, acho que o principal deles é todo mundo que fala, você tem anemia, da mesma forma que você vê pessoas falando, anemia é uma coisa leve. Por outro lado, você vê alguém super valorizando, você tem anemia, isso vai virar leucemia. Então, realmente, não, isso é um mito. A anemia, ela não vira leucemia. Toda anemia ser tratada com ferro, ela é, em partes, né, algo que não é sempre real. Então, toda anemia tem que ser investigada, porque nem toda anemia vai ser tratada com ferro. A alimentação saudável, ela é fundamental, porque a maioria das anemias, elas são causadas por falta de ferro, falta de vitamina B12, falta de ácido fólico. Onde a gente encontra, né, o ácido fólico e a vitamina B12? Em verduras e legumes verde bem escuro. Então, além do ferro da carne, que é essencial, é muito importante comer e ter um cardápio variado, principalmente de legumes e verduras verde bem escuro. E você vai ter um alimento rico em vitamina B12 e ácido fólico. Investigar em relação a sintomas. Era super ativo, trabalho pra caramba e de repente começa a ficar sonolento. Tem que investigar para ver se é anemia, que é uma anemia que, dependendo do que for, você consegue tratar e você consegue revertê-la de forma rápida. Sempre fica atento, né, a esses sinais para que a gente consiga tratar em tempo hábil e reverter esse quadro para que a pessoa volte a ter qualidade de vida o mais rápido possível. Doutora, eu quero te agradecer por esse vídeo, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos que são muito importantes da gente
sabe, aí a senhora acabou de falar, tem muitos mitos sobre anemia, e que bom que muitos deles não são verdades, alguns em partes, mas fico super feliz e grata por esse vídeo. Tenho certeza que todo mundo que assistiu a gente até aqui aprendeu demais. Espero que a gente possa voltar aí com novos vídeos sobre esse tema. E para você que está até aqui agora assistindo a gente, muito obrigada. Se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, ó, clica agora, se inscreve no nosso canal, siga a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. E não se esqueça, como eu sempre digo para vocês, as situações mais difíceis das nossas vidas podem nos curar. Beijo curado, um beijo, doutora. Até a próxima.